Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós iremos falar sobre o sistema Sol, Terra e Lua. Eu sou Josuele Araújo e neste tópico nós iremos reconhecer as fases da Lua, destacando as 4 principais, que são a nova, a crescente, a cheia e a minguante. E nós analisaremos a ocorrência dos eclipses solar e lunar, né? Reconhecendo as posições entre o Sol, Terra e a Lua. E também perceberemos que o eclipse ele ocorre quando um objeto celeste interpõe-se entre outro. Vamos começar com essa figura que trata-se de um objeto tridimensional, um modelo tridimensional, que eu trouxe para representar o Sol e a Terra, e com a ajuda de uma lanterna e uma esfera e uma bola de isopor, nós iluminamos a esfera utilizando a luz da lanterna, que dessa forma evidenciou que é dia na face que está iluminada, e na face oposta, que foi a não iluminada, é noite. Nós reutilizaremos esse modelo em outros momentos ao longo desta aula. E aí eu trouxe uma segunda figura para vocês. Nessa segunda figura, nós temos o eixo da Terra, que é essa esfera azul, que mostra sua inclinação em relação ao plano da eclíptica, né? Plano que contém a órbita da Terra ao redor do Sol. Na Lua, o eixo está no equador da Lua. Isso é também para mostrar que a Lua ela gira em torno de si mesma. E com os fenômenos que podem ser explorados com essa animação são os eclipses solar e lunar, as estações do ano e ainda o que chamamos de... que a gente tem hoje, que são as fases da Lua. Agora nós iremos falar sobre a Lua, né? A Lua é um astro cuja origem ainda é desconhecida para alguns estudiosos. Ela é um pedaço da Terra que foi separado durante uma colisão com outro corpo celeste. Corpos como a Lua, que não possuem luz própria e giram ao redor de outro corpo celeste. Como um planeta, eles são denominados ou chamados de satélites naturais. A Lua, ela, assim como o planeta Terra, a Lua ela possui um complexo movimento, certo? Mas como assim? Os componentes desse movimento, eles são influenciados principalmente pelo nosso planeta, em razão da distância entre a Lua e a Terra. 2 desses componentes de movimento da Lua são o que conhecemos como rotação e translação. O período de rotação da Lua ele é de aproximadamente 27 dias, né? Portanto, a sua rotação ela é mais lenta que a da Terra, que completa a volta em torno de si mesma em 24 horas. A Lua ela também realiza um movimento de translação em relação à Terra, e o período que a Lua ela leva para dar essa volta completa em torno da Terra é de aproximadamente também 27 dias. O fato da Lua realizar tanto a translação como a rotação em um período é responsável por um curioso fenômeno que é a face da Lua, que está voltada para a Terra, é praticamente o mesmo. Sem a existência da Lua, a Terra ela não teria marés, porque o fenômeno nas marés ocorre em consequência da força de atração gravitacional exercida pelo satélite natural
e pelo Sol. E essa força ela é proporcional às massas dos corpos envolvidos e inversamente proporcional à distância entre eles. Neste caso, a massa do Sol é muito maior que a massa da Lua. Entretanto, a menor distância entre a Lua e a Terra faz com que essa força exercida por nosso satélite seja o dobro da força exercida pelo Sol. Então, a maré é o resultado da combinação dessas forças exercidas tanto pela Lua quanto pelo Sol, em função de suas posições relativas à Terra. E aí, é nesse momento, né, que nasce um dos fenômenos que a gente até conhece, que são as fases da Lua. A Lua ela não possui luz própria, entretanto a gente consegue vê-la brilhante, né, porque ela reflete a luz proveniente do Sol. Ela parece emitir o resultado da reflexão da luz que ela recebe do Sol. Durante esse período de translação ao redor da Terra, podemos enxergar diferentes imagens da Lua. Um observador na Terra ele poderá vê-la iluminada ou não, dependendo da posição da pessoa e desse satélite natural em dado momento. O aspecto da parte iluminada da Lua é vista por um observador na Terra, define o que chama de fases da Lua. Aí eu trouxe essa imagem que representa bem o fenômeno. Nessa representação esquemática, nós temos a translação da Lua mostrando o ciclo completo de suas fases, né? As fases da Lua elas estão relacionadas com parte desse satélite iluminada pela luz solar. Nesse esquema, a Terra é vista pelo Polo Norte e as setas indicam o sentido da translação da Lua. Aí nós temos a primeira fase, que é conhecida como a Lua Nova, que é onde a Lua está entre o Sol e a Terra, e o seu aspecto ele não é visível, e o horário que ela nasce às 6 da manhã e se põe às 6 da tarde. Aí eu trouxe a figura para demonstrar a Lua Nova. Aí nós temos a próxima fase, que é a lua cheia. A Terra está entre o Sol e a Lua, e o aspecto é um disco luminoso. Ela nasce às 6 da tarde e se põe às 6 da manhã. Como você pode ver aqui, é a figura da lua cheia. Nessa fase, quando a sua totalidade é refletida na Terra, ela é chamada de lua cheia. Então, ocorre quando a lua ela completa um movimento de 180 graus, né? E o seu disco fica totalmente iluminado. Bom, pessoal, chegamos na terceira fase da Lua, que é conhecida como Lua crescente. O aspecto dessa Lua é um semicírculo com a parte iluminada voltada para o oeste. Ela nasce ao meio-dia e se põe à meia-noite. Ocorre quando o ângulo da Terra, da Lua ou do Sol é aproximadamente reto, de modo que vemos apenas cerca da metade do disco lunar, no período em que a parte iluminada está em crescimento. Já no hemisfério norte, a metade direita desse disco ela está iluminada, enquanto no hemisfério sul, a metade esquerda do disco ilumina-se durante esta fase. Na fase da lua crescente, essa fase é a fase que ela está mais como é que eu posso dizer, caracterizado por receber uma luminosidade em apenas uma face, né? No lado oposto da minguante, certo? Agora vamos para a última fase da Lua, que é a Lua minguante, que possui um aspecto de semicírculo com a parte iluminada voltada para o leste.
que nasce à meia-noite e se põe ao meio-dia. Na lua minguante, ocorre quando o ângulo da Terra e a Lua, o Sol, é aproximadamente a mesma coisa da outra anteriormente, de modo que vemos apenas cerca da metade do disco lunar no período em que a parte iluminada está diminuindo progressivamente. No hemisfério norte, a metade esquerda do disco está iluminada, lembrando uma letra C, né? Enquanto no hemisfério sul, essa metade direita do disco ilumina-se durante esta fase, lembrando uma letra D. Então, depende do observador. Agora nós iremos falar sobre os eclipses. Os eclipses, ele é um fenômeno, o eclipse na verdade é um fenômeno astronômico que acontece, ele acontece sempre que um corpo celeste é encoberto, total ou parcialmente, pela sombra de outro corpo celeste, e devido aos movimentos da Terra e da Lua, em momentos específicos esses astros eles podem ficar alinhados. E quando isso ocorre, a Terra ou a Lua, elas projetam uma sombra que ofusca a luz que o outro astro recebe do Sol, caracterizando o eclipse. E pode acontecer, por exemplo, de o Sol ser momentaneamente ofuscado pela Lua, diminuindo a quantidade de luz que chega à Terra. Desde a antiguidade, os eclipses eles estavam relacionados à intervenção de figuras mitológicas, presságios, guerras, domínio de nações. E os primeiros eclipses eles foram datados há cerca de 4.000 anos na Babilônia, né? E esses povos eles acreditavam que esses eclipses estariam ali a tentar devorar os astros e sua luz. Então são muitas superstições que os eclipses causavam naquela época nos diferentes povos. E uma tradição que se prolongou até a Idade Média, né? Aí eu trouxe essa imagem da sombra e da penumbra, a formação da sombra e da penumbra, onde sombra e penumbra elas são formadas em situações que uma fonte de luz ilumina um corpo opaco, e ao receber essa luz da lâmpada, o corpo opaco ele projeta uma sombra, que é uma região sem luminosidade. E ao redor dessa sombra existe uma região que recebe uma quantidade bem menor de raios luminosos que vem da lâmpada, e essa região parcialmente iluminada é conhecida como penumbra. Aí nessa representação a gente tem uma região que recebe uma quantidade menor de raios luminosos da lâmpada, e essa região parcialmente é chamada de penumbra, certo? Então essa figura esquematizou a formação de sombra e penumbra. E vamos falar sobre o eclipse lunar. O eclipse lunar ele acontece quando o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados nessa ordem. A Lua atravessa a região de sombra da Terra e a Lua se encontrará então em uma região que não recebe a luz do Sol, pelo fato de a Terra estar posicionada entre o Sol e o satélite, e essa situação a gente denomina de eclipse lunar total. Quando a Lua entra na região de penumbra da Terra, a luz solar que a atinge não é totalmente bloqueada, apenas ofuscada, né? Encobrindo parte da Lua. Então essa situação é o que chamamos de eclipse lunar parcial, pois a Terra bloqueia parcialmente os raios solares. Já no eclipse solar, acontece o seguinte: com a possibilidade de alinhamento, né, entre os três astros, se dá quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, certo? Provocando o eclipse solar. Com o diâmetro da Lua é muito menor que o Sol, um eclipse solar ele não pode ser visto em todas as regiões da Terra. Quando acontece esse tipo de eclipse, é possível observar a Lua cobrindo completamente o Sol em alguns lugares do planeta, como está mostrado aqui na figura. Esse é um eclipse solar, onde essa representação esquemática da exposição do Sol, da Terra e da Lua
Como a Lua tem um diâmetro menor, os eclipses solares só podem ser observados em algumas regiões do planeta. O eclipse total só é visto na região de sombra formada pela Lua na superfície terrestre. E o eclipse parcial é observado nas regiões de penumbra formado pela Lua. Pessoal, e a gente chega aqui a mais um final de aula. Eu espero que todos tenham compreendido e qualquer dúvida eu estarei aqui. Até mais.